Panorama Geral, Projeto de TCC, um guia prático, Parte 1, Formatação. Bem-vindos de volta ao Panorama Geral. Neste vídeo serão analisados a composição e a formatação de um projeto de TCC, a fim de ajudar você a estruturá-lo na configuração correta. Não basta somente o conteúdo, ele deve ser realizado com as técnicas corretas. Esses detalhes são fundamentais para o futuro TCC. Os tópicos presentes neste vídeo são a composição do projeto, a estrutura dos elementos, a formatação das páginas e os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, que se encontram na parte inicial, central e final do projeto. Agora vamos compreender como cada um está presente dentro do pré-projeto. Composição do projeto. O projeto de TCC é constituído por identificação do aluno, o resumo e abstract, a introdução e a justificativa de proposta, os objetivos geral e específico, referencial teórico, a metodologia, os resultados esperados, o cronograma de trabalho e as referências bibliográficas. Cada um dos itens será apresentado brevemente no vídeo e futuramente trabalhado detalhadamente em outros vídeos deste curso. Estrutura dos elementos. Dentro do pré-projeto, temos três partes: a inicial, a central e a final. A parte inicial também é denominada de elementos pré-textuais, que antecedem a exposição da pesquisa em si. É o início do trabalho que vem anteriormente ao texto, com informações que podem ajudar na identificação e na utilização do trabalho. São eles a capa, a folha de rosto, o resumo e o abstract e o sumário. Já a parte central, ou também chamada de elementos textuais, consiste no desenvolvimento da pesquisa. São as partes que compõem a pesquisa científica, sendo eles a introdução, objetivos geral e específicos, embasamento ou fundamentação teórica, os procedimentos metodológicos, os resultados esperados e o cronograma de trabalho. E na parte final, ou elementos pós-textuais, consiste após a pesquisa e contém os elementos que devem ser referenciados. Por isso são eles as referências, os anexos e os apêndices. Estrutura dos elementos. Por isso, um TCC pronto contém essa aparência, que é dividida entre os elementos que foram citados anteriormente. Eles servem como um guia para orientar a elaboração de trabalhos acadêmicos e estão relacionados à estrutura e formas desses gêneros. Formatação das páginas. A formatação deve ser realizada dentro de determinado padrão, que é imposto pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, conhecida como ABNT, ou pela sua instituição. Além da parte escrita, que seria a realização do trabalho, a formatação das páginas é fundamental. Ela deve ser realizada em uma folha A4, no papel branco ou reciclado, com a margem esquerda e superior de 3 cm e a margem direita e inferior deve ser de 2 cm. Para a escrita, o espaço entre as linhas deve ser de 1,5 e nas referências de 1, utilizando a fonte sempre no tamanho 12. Elementos pré-textuais, parte inicial. O trabalho inicia-se pela capa, que deve conter o nome da instituição, o nome do curso ou da faculdade, o tema ou título e o subtítulo do trabalho, o nome do autor, a cidade de defesa e o ano de entrega, com a finalidade de apresentar e identificar a pesquisa. Seguindo, temos a folha de rosto, que deve conter o autor, o título, a cidade e o ano. Junto a isso, uma breve nota descritiva, com o objetivo
do trabalho e o nome do orientador. Ele segue o mesmo modelo da capa, porém inclui informações específicas para orientação. Ainda na parte inicial se encontra o sumário. Ele possui como intuito apresentar as enumerações das páginas e as seções do trabalho. O corpo do sumário é composto pelo indicativo ou número da seção, o título da seção e a página correspondente dentro do texto. Vale ressaltar que ele deve ser gerado automaticamente e os elementos pré-textuais não devem constar dentro dele. Por mais que a contagem das páginas comece na folha de rosto, a impressão dos números começa na primeira página dos elementos textuais, ou seja, na introdução. Por fim, nos elementos pré-textuais, temos o resumo e o abstract, que é o que fornece o panorama geral da pesquisa. Nele contém a contextualização, o objetivo, a finalidade, o referencial teórico, a metodologia e os resultados esperados. Portanto, deve ser elaborado por último, sendo o abstract a tradução do resumo para a língua inglesa. Ao final, temos que inserir de 3 a 5 palavras-chave separadas por ponto e vírgula, e vale ressaltar que os elementos pré-textuais não são incluídos nessa parte. Em seguida, temos os elementos textuais, parte central, começando pela introdução, na qual o autor apresenta sua pesquisa. Inicialmente, deve-se apresentar o tema ou contextualização. Na sequência, definir o problema da pesquisa em função de seu objetivo. Posteriormente, apresentar a hipótese ou as perguntas de pesquisa. E, por fim, na justificativa, o autor deve esclarecer as razões pelas quais ele decidiu investigar tal objeto, demonstrando o seu envolvimento com a temática. Os objetivos do estudo são o que se pretende atingir por meio da pesquisa e devem ser formulados de forma clara. A definição de um objetivo é uma das partes mais importantes no desenvolvimento do projeto. Eles são divididos em objetivo geral, que é a ideia central da pesquisa e sua finalidade, geralmente existe somente um por pesquisa, e os objetivos específicos, que aprofundam o projeto. Pode ser um ou mais, expõe suas metas e ideias mais detalhadamente para se alcançar o objetivo geral. Portanto, os objetivos norteiam o seu projeto de TCC. Ainda na parte central, temos o embasamento teórico, também denominado como aporte teórico ou fundamentação teórica. É realizado por meio do levantamento bibliográfico, que consiste em basear a pesquisa em trabalhos já existentes, como artigos, teses, livros, entre outros. Fornece embasamento para debater o novo tema tratado, verificando o estado do problema a ser pesquisado, sob o aspecto teórico e/ou metodológico. É o que possibilita fundamentar e dar consistência a todo o seu estudo. E os procedimentos metodológicos são os métodos e técnicas que foram utilizados para a coleta de dados, ou para os procedimentos ou os instrumentos de pesquisa utilizados no seu trabalho, como questionários, entrevistas, diários, softwares, entre outros. A metodologia mostra o caminho a ser percorrido em uma pesquisa, ou seja, como você vai responder às perguntas de pesquisa ou vai confirmar ou refutar as hipóteses que havia delineado na introdução e deve estar em consonância com os objetivos. Terminando a parte central, temos os resultados esperados. Como a pesquisa não é realizada de fato, portanto, não se tem um resultado. Porém, aqui se deve falar o que se pretende atingir na pesquisa, relacionando soluções e perspectivas sobre o problema apresentado. Procure responder a seus questionamentos iniciais e fazer uma reflexão sobre o que foi realizado. Por fim, o cronograma de trabalho demonstra o tempo e as tarefas na qual se desenvolveu a pesquisa.
a representação gráfica e detalhada do tempo necessário para cada etapa de execução do projeto. As atividades a serem cumpridas devem constar no cronograma e serve para ajudar no controle do andamento do trabalho. Elementos pós-textuais. Parte final. A parte final ocorre após o desenvolvimento das outras partes. Ele sucede o texto e complementa o trabalho, começando pelas referências. As referências bibliográficas devem sempre seguir as normas ABNT, identificando as fontes utilizadas para realizar a pesquisa. Nessa parte é apresentado todo o material consultado para a elaboração do trabalho e que seja citado nele, os livros, as revistas, os jornais, entre outros. São listadas as obras citadas no corpo do texto e as obras consultadas como apoio. Deve estar entre linhas 1 e alinhado à esquerda em ordem alfabética. Alguns trabalhos podem apresentar anexos e ou apêndices, que são partes opcionais. Os apêndices são os materiais que o próprio autor criou para a realização do trabalho, como as transcrições de entrevistas, questionários, roteiros, entre outros. Finalizando os elementos pós-textuais, os anexos. Eles possuem a mesma finalidade do apêndice, porém, os materiais não são elaborados pelo autor. Eles servem para comprovar ou ilustrar, fornecendo fundamentação, comprovação e ilustração. Os anexos possuem natureza documental, tais como mapas, leis, estatutos, entre outros. E chegamos ao fim do Panorama Geral, Parte 1, Formatação. Obrigada por ter assistido ao compilado sobre o Panorama Geral. Espero que ajude vocês a se localizarem ao iniciar seu projeto. Mas ainda não acabou. Agora podemos nos aprofundar nas etapas citadas que fazem parte da composição do pré-projeto. O próximo vídeo do projeto de TCC, um guia prático, é sobre resumo e abstract, que fornecerá mais detalhadamente as informações sobre o assunto. Acessem nossas páginas e espero que vocês utilizem as informações apresentadas.